responsabilidade muito grande. E ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, como as pessoas têm tratado a palavra de Deus com tanta irreverência. E quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Deixa eu só ventinho aqui. Em Marcos, capítulo 1, verso 40. Antes de abrir, eu faço parte da igreja presbiteriana, aqui do bairro mesmo. Acredito que muitos aqui talvez não saibam onde é, mas passa todos os dias na porta. Ali do lado do Adonis tem um projeto do lado direito, onde é tipo uma creche. Foi por muitos anos uma creche, lá é um projeto social da igreja presbiteriana. O nome do projeto e da congregação chama Bom Samaritano, que essa é a ideia, né, da congregação, de realmente colocar em prática a parábola do Bom Samaritano naquela região mais pobre ali de Santa Cruz, naquelas regiões mais abaixo. Iremos ler o texto. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero. Fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Amado Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, como diz um grande pregador famoso, que cada dia, cada mensagem que você for pregar, pregue como se fosse a última da tua vida, com amor, com dedicação, se prostrando diante do Criador, porque eu sei que é o Senhor quem faz. Tudo depende de Ti, Senhor, nada depende de mim. O Senhor é soberano. Pai, eu oro para que essa mensagem possa entrar no coração dos nossos irmãos, ao mesmo tempo, Senhor, confrontar, edificar, Pai, resgatar alguma esperança que estiver perdida, Senhor, porque é isso que a Tua palavra faz. Ela nos revigora, mesmo quando nós estamos maus, difícil de caminhar sozinho, Pai. Pai, que nada venha atrapalhar a palavra, que tudo que eu falar aqui possa vir diretamente do Teu trono, Senhor, e que eu possa ser fiel à Tua palavra, e que possa, por meio do Espírito Santo, ser aplicada no coração de cada irmão. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um relato. Jesus vai nos relatar de um homem leproso. E este homem leproso, normalmente, não sei se os irmãos sabem, a lepra era a doença mais temida da época, tanto do Antigo e do Novo Testamento. Essa era uma doença, digamos assim, comparada aos nossos dias, pior do que o Covid-19. Era muito pior. Por isso que em Levítico 13 e 14 são 2 capítulos dedicados somente aos tipos de doença que o sacerdote tinha responsabilidade de olhar. Olha, esse irmão está contagiado. Separava esses irmãos. Esses irmãos era tirado da comunhão. Cada irmão que era atestado essa lepra, eles tinham que deixar sua família, deixar seus filhos, seus avós, ou todas as pessoas que eles mais amavam. E era retirado dali. Tudo aquilo que ele tinha de pessoa ali, de parentesco, era quebrado naquele momento com a lepra. Outra coisa interessante, a lepra era um sinal para aquele povo judeu que Deus estava irado com aquele homem. E aquele homem ia ser castigado, ou estava sendo castigado. Só que vai ter casos que não, mas até então a ideia do povo judeu era isso. Se eu olhasse aqui, conhecesse algum irmão que tem uma doença mais grave, se fosse para o povo judeu, ele vai olhar para vocês e falar: Deus está irado com essa pessoa.
Deus está castigando essa pessoa. E isso era o que eles imaginavam. E o que esse texto tem a ver com o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, ele vai trazer Jesus como esse servo, o servo sofredor do texto de Isaías 53, do texto de Isaías 49, Isaías 62. Vai trazer ele mostrando que Isaías 61 vai falar que eis que esse Messias chega, ele vai curar os enfermos, os surdos vão ouvir, os cegos vão enxergar, todo o pecado será dissipado, porque é inaugurado o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? É o domínio de Deus que está chegando. A esperança perdida para aquele povo estava chegando, a luz começa a brilhar. Assim começa o Evangelho de João, capítulo 1. Que essa luz vem resplandecer nas trevas. E esse reino começa a ser inaugurado quando Jesus chega e pisa ali naquela região. E esse povo que é perdido, sem esperança, começa a ter esperança. E esse homem, para ele, era difícil ter esperança, porque quando a pessoa era retirada ali, ele ia para um leprosário, que era só ficava esse tipo de pessoa naquele lugar, em uma caverna. Outro detalhe, em média ele ficava a 50 metros de qualquer pessoa. Por exemplo, se estivesse passando alguém ali na porta, aí se eu sou um leproso, eu bagunçava o meu cabelo, eu tinha uma espécie de uma capa, um negócio que eu colocava para me cobrir, e eu tinha que gritar. Por quê? Eu tenho que avisar que eu sou o leproso, e se eu me aproximasse, eu correria o risco de ser morto, apedrejado. E essa era uma vida de um leproso. Vocês imaginam esse Covid? Quantas pessoas aqui perderam alguém que ama? Levanta a mão. No Covid. Quase ninguém. Mas na maioria das igrejas, irmãos, 95% das igrejas, quase todo irmão perdeu uma pessoa que ama. E nós vivemos um momento difícil, onde a esperança que aparentemente a gente tinha em Cristo Jesus, por algum momento se perdeu. As pessoas não falavam mais de Jesus. As pessoas só falavam da doença, da doença, da doença. E era em todo lugar falando da doença, falando da doença. E nós esquecemos que existe um Deus que ainda estava cuidando do seu povo, que cuida do seu povo. Se nós estamos aqui, foi porque esse Deus estava cuidando de nós. E aqueles irmãos que foram levados, porque Deus quis levar naquele momento. Nós esquecemos que até mesmo nesse momento difícil, Deus estava no controle de todas as coisas. E isso todos os dias, irmãos, nós temos que olhar para Jesus e olharmos com fé, lembrando da esperança que nos traz caminhar todos os dias, acordar de manhã. E este homem, ele havia perdido as esperanças. E muitas vezes nós nos encontramos como este homem. Por que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, quando as esperanças dos nossos corações, das nossas famílias, de alguma forma, ela é levada quando perde alguém que nós amamos demais? Assim como a vida deste homem foi mudada. Esse homem não podia tocar ninguém, irmãos. Esse homem não podia abraçar ninguém. Esse homem tinha que estar afastado de todas as pessoas que amamos. Imagine você ficar longe das pessoas que você mais ama o resto da sua vida. Irmãos, é muito doloroso, é muito triste, é muito sofrimento para uma pessoa só. E o povo, os próprios crentes da época, olhavam isso como se fosse um juízo de Deus diante da vida deste homem. E o que traz esperança para este homem? Nós acabamos de falar que o reino de Deus é chegada naquela região. A luz começa a brilhar de novo nas trevas. E quem traz essa luz é Jesus. E de alguma forma, esse homem sabia que Jesus estava na região. Porque, ou se ele já era cristão antes, ou porque as pessoas comentavam uma com a outra, este homem sabia que Jesus estava ali. E assim como esse homem, ele corre até Jesus. Perceba que, outro detalhe, para ele aproximar-se, aqui a Bíblia vai dizer que ele aproximou-se. A ideia aqui de aproximar é correr em direção a algo ou alguém. Este homem, ele corre, e a primeira verdade desse texto é: quando as coisas estão difíceis, quando as coisas parecem que não vão melhorar, quando as esperanças dos nossos corações tiverem obscurecidas por causa da luta, das dificuldades, a primeira coisa que nós precisamos fazer,
Assim como esse homem fez, ele teve uma oportunidade, ele correu em direção de Jesus. Nós também precisamos correr em direção de Jesus, irmãos. Quando as coisas estiverem difíceis, corra para os pés de Jesus, corram até Jesus. Interessante que a primeira coisa que nós fazemos quando as lutas chegam na nossa casa é parar de dizimar, parar de ler a Bíblia, parar de orar e parar de ir nos cultos. Essas são as 4 coisas fundamentais, irmãos. Se você fizer uma pesquisa em todas as igrejas, são as primeiras 4 coisas que todo cristão que crê em Cristo Jesus, que professa essa fé, deixam de fazer. E as 4 coisas, irmãos, que nós jamais devemos deixar de fazer. Irmãos, nós precisamos correr aos pés de Jesus. Esse homem, ele vai em direção de Jesus. Nós precisamos correr em direção de alguém que pode resolver a minha vida, que mudar a minha vida, mudar a minha história, me dar força, me transformar. Eu sei que ali tem alguém que pode transformar. Esse homem, ele vê Jesus, ele está correndo o risco de ser morto, de ser apedrejado, porque era isso que um leproso recebia ao aproximar de alguma pessoa pura. A doença era tão terrível, irmãos, porque se o irmão passasse aqui do lado, o irmão estava leproso, e eu chegasse e passasse, se eu visse que o irmão estava aqui, eu era contagiado, porque a ideia deles era assim: ou você estava contagiado, ou você está impuro, você não pode passar onde uma pessoa passou. Se tivesse numa árvore, se eu passasse embaixo de uma árvore, também era a mesma coisa, de tão severo que eles eram com esse tipo de doença. Quem aqui já viu uma lepra? Lepra de verdade, algum leproso na internet, de algum lugar? Alguém já viu? Irmãos, eu tive o privilégio de ver. Eu vi uma vez lá no Nordeste. É a mesma, só que, irmãos, essa pessoa que eu vi, essa pessoa que eu vi, irmão, ela não estava como uma hanseníase comum que a gente tem. Ela estava sem cor, ela usava umas faixas na região onde eu estava. Ela usava a faixa e fedia muito. Se ele chegasse lá na porta daqui, você sentia aquela carne, você não suportava chegar perto. E nós fomos conhecer essa pessoa. Arrancava o couro, as feridas, tinha que fazer curativo todos os dias. Fedia tanto, mas tanto, mas tanto. Você imagina uma pessoa numa situação dessa? E esse homem correu para os pés de Jesus, correu em direção de Jesus. Por que nós não corremos para os pés de Jesus quando as coisas estão difíceis? Por que será, irmãos? Nós precisamos correr em direção a Jesus. Custe o que custar, irmãos. Nós precisamos ir até Jesus. E aí, às vezes a gente pode falar: não, mas eu sou crente, Jesus está lá na minha casa. Mas muitas vezes parece que não está, porque eu vivo como se não fosse crente na minha casa. Eu assisto coisas que não agradam o coração de Deus. Eu faço coisas que não agradam a Deus. Eu falo coisas que Deus não se agrada. Aí quando eu saio lá fora, eu sou crente. Uma das coisas que a gente precisa aprender: crente de verdade, ele é crente aqui, ele é crente lá fora, ele é crente no trabalho, ele é crente em todos os lugares. Viver uma capa, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós não estamos enganando Jesus. O Senhor está vendo tudo que nós estamos fazendo. Se eu deixo de orar, se eu sou relaxado com a minha leitura diária, isso é pecado. Se eu não oro, é pecado. A oração é um meio pelo qual a gente sobrevive no mundo que nós estamos. A oração é um balão de oxigênio. Se você não ora, você morre. Nós precisamos ter isso na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. E todos os dias, quando por algum momento da minha vida eu parar de orar, de ler a palavra, tem alguma coisa errada com a minha vida. Crente não pode viver sem oração, sem estar aos pés de Jesus, e correr em direção a Jesus. Que nós possamos aprender, colocar em prática isso. Não esperar só as lutas, as dificuldades, para que eu corra em direção de Jesus. Eu preciso correr todos os dias para Jesus. Eu tenho que estar em constante relacionamento com Ele. Que é isso que um cristão de verdade faz. A segunda verdade deste texto, no mesmo versículo, vai dizer que ele aproximou dele um leproso e foi diante de Jesus. A segunda verdade dele vai falar bem assim: rogando-lhe de joelhos. Olha que interessante, irmãos. Esse homem, ele se humilha diante de Jesus.
É isso que ele faz. Ele se humilha. A expressão de estar de joelhos. E o texto, quando você vai tratar no grego, quando fala ele está de joelhos, não é que ele está de joelho diante de uma simples pessoa. Ele está de joelhos diante de alguém que ele entende ser sobre-humano ou sobrenatural. Porque ele entendia que esse homem era o Messias. Porque ele se curva diante desse homem, ele entende quem que está do lado dele ali, ó, quem que está passando perto dele. Ele corre ao mesmo tempo em direção, nós precisamos correr para Jesus, e quando a gente corre diante de Jesus, a segunda verdade, a gente se humilha nos pés de Jesus. É isso que um pobre, miserável pecador faz diante de Jesus, é se humilhar. Nós precisamos entender, irmãos, nós não somos nada, o Senhor é tudo. E o pouquinho dessa graça que Ele me concede, que Ele compartilha comigo, é Ele, tudo é Ele nas nossas vidas, nada de mim. Quando eu estava ouvindo esses louvores, aí eu comecei a chorar e me lembrei de como eu era e como eu estou hoje em Cristo Jesus. E isso fez com que eu chorasse e lembrasse quão miserável nós somos. A gente olha para a nossa vida assim, meu Deus, mas como miserável eu sou. Por que eu trato muitas vezes Jesus dessa forma? Olha a situação que nós estávamos, irmãos. Pare um pouco e pense, a vida que você levava sem Jesus. Esse Jesus que se fez homem, morre naquela cruz, foi humilhado. Lembra um pouquinho disso. Olha o que Ele fez por você. E nós queremos chegar diante de Jesus de qualquer jeito. Quando eu falo chegar de qualquer jeito, é chegar com petulância. Muitos pregadores usam esse púlpito aqui, esse microfone para falar, eu determino porque eu quero isso, aquilo e pronto. Irmãos, Ele é Senhor. Nós temos que entrar com reverência, nós temos que nos humilhar na presença dEle. Nós não somos nada, como o pastor Giovanni falou, nós somos pó. É Ele que nos dá algo, isso que fez com que nós pudéssemos estar aqui. Ele nos fez, Ele que se revelou a nós para que nós pudéssemos ter esse privilégio de conhecer Ele, por meio da palavra, por meio da oração. Isso é um privilégio tremendo. Tem uma palavrinha que nós usamos como alguns textos bíblicos, aqui não vai falar, mas no Antigo Oriente, nós somos esse arauto. Arauto era o mensageiro do rei, que ele pegava a mensagem nas mãos e ele levava para outro rei. Se ele tentasse mexer naquela mensagem, ele era morto. Por que nós somos esse arauto? Porque nós recebemos essa mensagem por graça e misericórdia da parte do Senhor, e nós não podemos adulterar essa mensagem. E se eu entendo que eu não posso adulterar essa mensagem, e que eu sirvo um rei, que Ele é Senhor de todas as coisas, eu me humilho na presença dEle. Eu me dobro, ainda que está doendo, está difícil. Muitas vezes a gente ora e não ouve a voz do Senhor, parece que não está falando conosco, mas o melhor jeito de ouvir a voz do Senhor é ler a palavra e orar, irmãos. Não há outro meio. Não viva atrás de revelação de pessoas. Você pode falar com Ele por meio da palavra, por meio da oração. Você precisa, é necessário. E temos que chegar, irmãos, com reverência. Como a música falou, quão grande é esse Deus, quão poderoso. Nós não conseguimos imaginar tão grandioso que é esse Deus, ainda com a nossa mente limitada. Mas imagine, irmãos, que um dia você vai estar face a face ali com Ele, adorando, glorificando esse Deus. Você consegue imaginar quão glorioso, prazeroso, consegue pelo menos imaginar estar lá no céu? Mas nós precisamos viver primeiro aqui na terra, como se eu estivesse no céu, com reverência, com santidade, me humilhando na presença dEle. Nós precisamos nos humilhar. Se as coisas difíceis estão na sua casa, se o dia mau está na sua casa, sabe qual é a solução para o dia mau passar? Talvez ele não vai passar, mas quando como diz o Salmo 23, o interessante, irmãos, do Salmo 23, que ele vai falar bem assim, o salmista, ainda que eu ande
pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por que ele fala isso? Ele não está preocupado. Ele está pressupondo que o mal vai chegar ao vale da sombra e da morte, assim como chega na sua e na minha casa. O que ele está querendo dizer? O problema não é passar pelo vale da sombra e da morte, é passar sem a presença do pastor. Essa é a dificuldade nossa. Nós precisamos passar por esse vale da sombra e da morte com a presença do Senhor, porque se Ele está na frente, se essa situação é Ele que está conduzindo, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos consolar, Ele vai nos dar força para continuar, irmãos, para prosseguir. É Ele que te levanta, é Ele que te sustenta. Se Ele quiser apertar o calo na sua casa, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E eu e você, nós somos meras criaturas que nos sujeitamos na presença dEle e na vontade desse Deus soberano. Por isso que esse homem, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele se humilha na presença de Jesus. Será que nós temos nos humilhados na presença de Jesus? Como eu tenho chegado diante desse Deus santo? Será que Deus recebe qualquer coisa? Será que eu tenho que dar as migalhas para o Senhor do meu dia? De oração, de leitura da palavra. Irmãos, em casa eu estou tendo um desafio de ler a Bíblia na hora do almoço, todos os dias. Vocês não têm noção de tão terrível é você manter esse hábito todos os dias. Se vocês soubessem o tanto que está difícil, tem quase um mês, todo dia na hora do almoço, com a minha filha de 4 anos, com a minha esposa. Que luta que é. Todo dia tem uma visita para atrapalhar essa leitura, todo dia. E é crente, irmãos. Todo dia. 99% é crente. Mas eu não estou falando que não é de Deus não, irmão. Estou falando assim, que essa é uma luta que eu estou tendo. Aí o que eu estou fazendo agora? No primeiro dia eu ainda relevei. Mas eu falei, irmãos, você quer conversar? Tá, tudo bem. Primeiro nós vamos fazer a leitura. Aí o almoço vai esfriar. Não quero saber. Nós vamos ler essa Bíblia. Não quero saber. Nós vamos ler primeiro. Porque senão a gente passa batido. E nós deveríamos dar o melhor para o Senhor, nós damos o pior. Vou dar um conselho para os irmãos. Se você quer dar algo para o Senhor, não dá o pior não, irmãos. Dá o melhor. Dá o que você pode de melhor. E cada dia mais, ore ao Senhor, para que o Senhor fale, Senhor, eu tenho me humilhado na sua presença. Pai, qual área da minha vida que eu tenho tratado com falta de reverência? Para que o Senhor possa tocar no seu coração, para que nós possamos ser moldados, para que o Senhor possa nos ensinando por meio do Espírito Santo. Crente tem o Espírito Santo, ele vai nos constrangindo, nos direcionando a fazer aquilo que o Senhor quer. Que nós possamos praticar, aplicar isso no coração. Eu oro para que Deus, assim como tem feito na minha vida, no meu coração, possa aplicar isso na dos irmãos, e os irmãos orientar outros irmãos, e outros irmãos orientar outros irmãos, porque é para isso que nós somos chamados, irmãos, para edificar um ao outro o corpo de Cristo Jesus. Amém? E a terceira verdade do texto está aqui no segundo versículo. Se quiseres, pode purificar-me. E Jesus profundamente compadeceu e estendeu a mão. A terceira verdade do texto aqui é a graça e a misericórdia do Senhor. Essa palavra profundamente está mostrando que Deus se sensibilizou dele. Jesus se sensibilizou da dor daquele homem. Note que ele pergunta, ele vai se humilhar, ele vai correr para Jesus, depois ele vai se humilhar aos pés de Jesus. Só que antes de Jesus curar ele pergunta se o Senhor quer. Olha como esse homem entende a soberania de quem está diante dele. Ele entende que só é possível se ele quiser. E muitas vezes nós achamos que Deus é o nosso amiguinho, nosso coleguinha, igual eu já vi algumas músicas tratando Deus como se fosse qualquer um nas músicas. E eu sou o centro da mensagem da música. Irmãos, toda letra de música onde você aparece mais do que Deus, não é de Deus, irmão. Você pode ter certeza disso.
Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o centro, o cerne da palavra. Ele tem que ser o centro de tudo, da tua casa, do teu trabalho. Ele tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas. Por esse motivo, eu tenho que me humilhar aos pés dele. Porque, como o terceiro ponto nos ensina, que a graça e a misericórdia parte dele para mim. Esse favor imerecido que ele nos deu. As enfermidades, irmãos, que nós tínhamos, que é um processo de santificação, mas ele tirou de nós. Isaías 53 vai falar bem assim, que o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. As dores, é ele que levou por meio do seu sacrifício naquela cruz, recebendo a ira do Pai sobre os seus lombos, para que eu e você pudéssemos ter vida e abundância. E isso tem que nos alegrar, porque essa graça, essa misericórdia parte dele para nós. Se nós estamos vivos aqui hoje, irmãos, nesta manhã, adorando ao Senhor, por causa da graça e da misericórdia dele, que todos os dias é estendidas para nós. E ele quis que nós estivéssemos aqui mais uma manhã adorando a ele. Isso é motivo de grande alegria. Nós temos que glorificar o nome dele mais e mais e mais, porque é motivo de grande alegria. Graça e misericórdia vem da parte dele para conosco. Oh Jesus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma manhã compartilhando a tua palavra. Ele nos deu esse privilégio. Quantas pessoas, a Bíblia vai dizer que os anjos queriam levar esta mensagem, mas isso foi concedido a nós, porque ele quis que fosse assim. E essa graça, essa misericórdia tem que nos constrangir a nossa vida, se a nossa vida não está alinhada com a palavra de Deus. Se eu tenho vivido um evangelho meia boca, irmãos, hoje é dia de mudar. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Você imagina Jesus voltando e vocês ficarem. Você imagina vocês encontrarem Jesus e ele fala bem assim, você fez isso, fez aquilo. E irmãos, imagine uma pessoa na sua porta, seu vizinho, que muitas vezes nós nem conhecemos nossos vizinhos. Moramos 10 anos do lado dos vizinhos e não conhecemos eles. Irmãos, vá lá, pergunte qual que é o nome do seu vizinho, prega o evangelho para o seu vizinho, abre essa boca. Nós abrimos a boca para falar tanta coisa que não deveríamos, e o que precisa ser falado nós não falamos. Olhe para esse texto, essa graça, essa misericórdia aqui que foi estendida para esse homem, que foi estendida para nós, e isso te confronte. E Senhor, me ajuda então. Se eu tenho vergonha, Senhor, eu não tenho vergonha de falar às vezes da vida do outro irmão, eu não tenho vergonha às vezes de comentar sobre a novela, sobre o futebol, porque sobre falar do Senhor eu tenho vergonha. Senhor, tire-se de mim, me ajuda, tira essa timidez de mim, me ajuda a eu ter ousadia de falar da tua palavra. Talvez eu não tenha tanto conhecimento, mas fala, Jesus, existe um Deus que morreu na cruz, ou Deus que enviou teu filho, que morreu na cruz, recebeu a punição do Pai, para salvar pecadores que não mereciam, que a Bíblia diz que nós merecíamos o inferno, mas ainda assim, ele morreu, recebeu a punição, um homem inocente ali naquela cruz. A Bíblia diz que ele se fez maldição em Gálatas 3,13, porque na cultura de um judeu, todos aqueles piores bandidos que iam para a cruz, eram malditos, porque era a maior vergonha que tinha para um homem, era ser morto, crucificado, porque ele era exposto à nudez, à vergonha das pessoas, dos familiares. Jesus foi para essa cruz. Imagine, irmãos, um homem inocente, um Deus, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Essa palavra esvaziar é aniquilar, ele se aniquilou, só para eu e você, só para nós, por causa do perdão. E nós que éramos injustos, por meio da justiça dele,
Foi imputada a nós. Hoje nós podemos ter vida, nós fomos justificados por Ele. Eu e você podemos andar, pôr a cabeça no travesseiro, por causa da graça e da misericórdia e da justiça dele. Porque o Filho nos justificou naquela cruz. E que eu possa então abrir a minha boca e falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, pensando nessa graça, nessa misericórdia que foi estendida a mim. Irmãos, existe um livro que chama Peregrino. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar. O Peregrino. Alguém já ouviu falar? Esse livro conta a história de um homem de Deus do século 17. Esse homem, ele não era talvez bem instruído, porque na época todas as pessoas precisavam ser bem instruídas para poder pastorear. E esse homem não. Ele se converte, ele era um latoeiro, um homem simples, mas que por graça de Deus, ele começa a ter um conhecimento esplêndido, sim, da palavra de Deus, de uma forma sobrenatural, que só o Espírito Santo pode nos dar. E as pessoas vendo, os pastores, as polícias da época falou: você não tem autorização para pregar o Evangelho. E ele falou bem assim: mas, e precisa de autorização para pregar o Evangelho? Porque precisava ter formação. E ameaçaram ele. Ele tinha 4 filhos e uma filha. E essa filha deficiente, é uma filha cega, que era muito apegada a ele. E os policiais chegou nele e falou o seguinte: se você não pregar o Evangelho, você vai apodrecer na cadeia. E ele fala: não tem problema, que se você me soltar hoje, amanhã eu volto a pregar o Evangelho. E esse homem fica 12 anos preso. E o curioso, irmão, desse homem, ele escreve esse livro, Peregrino. É uma alegoria. O que ele vai nos ensinar? Esse peregrino, o nome dele é Cristão, no livro, na literatura. E ele carrega um fardo nas costas. E esse fardo só vai ser tirado quando ele chega na cidade celestial. O que esse fardo representa? Ainda que esse peso do pecado ainda vai nos atormentar um pouco na nossa trajetória, na santificação, na caminhada até Jesus voltar. E olha que era interessante. Um dessas pessoas, eles vão falar que esse homem morava no lugar, a cidade mais depravada do mundo. E esse homem ainda assim era crente, esse homem chamado Cristão. E uma cena que me marcou demais neste livro é que alguém vai mencionar como esse homem consegue viver naquele lugar. E aí vai fazer uma crítica. E aí as pessoas que estão ao lado vai falar o seguinte: olha, esse homem, ele pode morar num lugar depravado, mas esse homem, ele influenciou tanta gente. Esse homem, as lutas chegavam, ele não desistia. Esse homem pregava a palavra e começa a mencionar, sabe, as questões deste homem. E as pessoas que estão ouvindo ficam impressionadas. Como é possível viver dessa forma? E resuma a história. Ele chega na cidade celestial e ele vai dizer o seguinte: que nada neste mundo vale a pena renunciar por nada. Ele vai mencionar tudo que ele passou, todas as lutas, irmãos, o sofrimento, ficar basicamente 12 anos longe da filha. Ele diz assim: valeu a pena cada dia pregando o Evangelho. Você imagina, irmão, você ficar preso 12 anos, sem sua família, sem seus filhos, e você dizer bem assim: valeu a pena cada minuto que eu fiquei preso, pregando o Evangelho dentro da cadeia. E ele pregava dentro da cadeia, muita gente se converteu. E muitas vezes, irmãos, com qualquer lutazinha, a gente quer desistir. Se você está pensando em desistir, irmãos, hoje o Senhor vai renovar as tuas forças, o Senhor vai te revigorar, o Senhor vai encher o seu coração de fogo. Se o fogo estava acabando, hoje o Senhor vai acender. É o Espírito Santo que aquece o nosso coração, é o Espírito Santo que enche o nosso coração. Por esse motivo nós precisamos correr aos pés de Jesus, nós precisamos se humilhar diante de Jesus, porque Ele nos concede graça e misericórdia, e nós precisamos olhar para essa graça, essa misericórdia, esse favor imerecido, que nós não merecíamos, mas ainda assim foi nos concedido, por amor e por justiça.
para que eu possa servir ao Senhor com qualidade, que eu possa servir o Senhor com reverência, que eu possa servir o Senhor e dar a melhor parte para o Senhor, que eu possa dar aquilo que tem de melhor em mim para o Senhor. Pense, irmão, sobre isso. Nós temos dado o que nós temos de melhor para o Senhor. Pense a respeito disso. E por último, quarto e último ponto, para nós encerrarmos. E a Bíblia vai dizer, no mesmo versículo, verso 41, ele estendeu a mão e tocou-lhe. Esse homem foi tocado por Jesus. Como nós falamos na introdução da mensagem, a lepra era um simbolismo, em toda a Bíblia, irmãos, é um simbolismo de pecado. Vai simbolizar o pecado. Olha que interessante. A lepra nos separa dos familiares. A lepra nos separa de Deus. A lepra nos separa das pessoas. Nós não conseguimos nos relacionar. Porque era assim. Era assim que era a lepra. E se eu te perguntasse, talvez quando a gente fala isso, será que nós temos essa lepra no nosso coração? Que tipo de lepra que tem atrapalhado a nossa caminhada? Talvez você não é leproso fisicamente, mas o nosso coração está cheio de imundícia, cheio de lepra que precisa ser purificada. O que precisa ser purificado no nosso coração, na nossa vida, nos nossos lares, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos? O que precisa ser purificado? E o toque, irmãos, deixar o pecado de lado. E olha, que agora, a parte mais importante desse texto, é o toque de Jesus. Jesus, o quarto e último ponto, o toque restaurador do Filho de Deus. Jesus não poderia, se ele não fosse Deus, tocar naquele leproso. Por esse motivo, era um escândalo um homem tocar numa pessoa que estava impura. Não podia. Mas Jesus toca naquele homem. Olha que interessante. Pela a lógica humana e pela lógica da tradição de um judeu, Jesus era para estar impuro. Mas por que Jesus não fica impuro? Porque Daniel 7, verso 13 até o verso 19, vai falar do Filho do Homem. Nós falamos sobre o reino que estava chegando, as boas novas, o reino sendo inaugurado, que a manifestação desse reino era o servo que vinha, o servo que é Jesus, o servo sofredor, que ia compadecer das nossas enfermidades, que nós falamos no começo do texto. E esse servo começa a executar o plano do Pai, começa a executar. Se a gente olhar o Evangelho de Mateus e aqui também no Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus expulsando o demônio, mostrando que o Filho do Homem tem autoridade sobre os demônios. Jesus acalmando a tempestade, que o Filho do Homem tem autoridade sobre a natureza. E agora nós vamos ver o Filho do Homem mostrando que tem autoridade sobre as enfermidades também. Por esse motivo, se tem alguma enfermidade na sua vida, lepra, pecados que tem te atrapalhado de caminhar, deixa o Senhor pode te tocar, irmãos. Jesus está tocando este homem. O puro Jesus, o homem, o Deus santo, o Deus encarnado, que se fez homem, pisou nessa terra. O Deus santo e puro toca o impuro, e o impuro fica purificado, irmãos. Olha que interessante. Jesus, em vez de ficar contaminado, Jesus toca esse homem, purifica este homem. Assim como ele fez conosco. Assim como ele fez ao ir para aquela cruz. Aqui, irmão, já um retrato de Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores. E aqui não está falando necessariamente de dores físicas. Está falando da nossa lepra. A maior lepra que todo homem tem. O pecado. Ele está falando do pecado. E aqui faz retratar esse texto de Isaías 53. Ele está tocando este homem, purificando esse homem, porque ele é Deus. Ele não ia se contaminar, mas ele está curando este homem.
E essa palavra toque, irmãos, não é simplesmente eu pego e encosto no irmão. Quando a gente vai para o grego, ela tem um significado maior. É tocar, entrelaçar, abraçar. Porque Deus sabia, Jesus sabia daquele homem, que aquele homem não abraçava ninguém. Aquele homem estava com as suas emoções abatidas, sofrendo. E essa palavra toque é porque ele está olhando para aquele homem. E olha para o pecado. Tem uma palavrinha aqui que vai dizer aqui mais para frente. Ele fala veemente advertência. Essa palavra, ela tem uma ideia de ira. Mas quando a gente lê, não é a ira de Deus com o homem leproso, mas com o pecado em si. E ele já começa a dissipar o pecado a partir dali, tocando naquele homem, purificando aquele homem e abraçando aquele homem, que não podia simplesmente chegar 50 metros de uma sociedade, mas Jesus toca naquele homem e traz uma nova vida para aquele homem, assim como ele trouxe uma nova vida para nós. E isso é motivo de grande alegria, irmãos. Isso é motivo de grande alegria, sermos tocados por Jesus, ao ir para aquela cruz, onde ele morre e leva nossas enfermidades. A punição que era para ser sobre nós, vai sobre ele. Por isso que a Bíblia do Isaías 53 vai falar: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Isso tem que alegrar o nosso coração tremendamente, porque ele morreu naquela cruz. E hoje eu e você, de novo, volta a repetir, nós estamos aqui porque ele nos concedeu essa graça, essa misericórdia, irmãos. Se você tem tido lutas, dificuldades, eu quero convidar os irmãos a colocar de pé. A gente vai fazer uma oração, que eu já estou encerrando, para que o Senhor, assim como tocou esse leproso, possa tocar na vida de vocês, assim como tem tocado na minha e de tantos irmãos, para que o Senhor toque. O Senhor, ele é o médico que pode tocar onde nenhum médico pode tocar. Pense agora, feche os teus olhos, faça uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, aonde tem essa lepra em meu coração que precisa ser tocado, assim como esse leproso foi tocado. Peça para que o Senhor toque nas suas emoções, se for suas emoções. Se é um filho que tem dado dor de cabeça, ore ao Senhor para que o Senhor toque. Como diz aqui a Bíblia, que aquele homem foi curado imediatamente. Onde Jesus toca, imediatamente a enfermidade tem que cair por terra, irmãos. Senhor, se tem alguma área, assim como na minha vida, lá na minha casa, na minha filha, Pai, assim como o Senhor tem tocado, eu começo orando pela minha casa. Primeiramente, Senhor, toque nas nossas vidas, toque na minha filha, da minha esposa, toda a área que precisa ser tocada pelas tuas mãos, que precisa ser purificadas, que o Senhor possa tocar e purificar, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também para que esses irmãos, Senhor, sejam tocados como esse leproso foi tocado, Deus, tocado e restaurado, para que o seu nome, o seu grandioso nome seja glorificado, Deus. Pai, toca, vai tocando, dá dos pés à cabeça, Deus, vai tocando, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus gracioso e misericordioso. O Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Pai, vai tocando, vai nos purificando, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito que não tem te agradado, todo pecado que está no meu coração, que o Senhor não se agrada, que o Senhor possa estar tocando e restaurando como esse leproso foi restaurado, Senhor. Restaura as emoções, restaura, Pai, os pensamentos maus, Pai, se há as enfermidades nos lares, Senhor, Pai, se o Senhor não quer curar, Deus, que o Senhor possa nos trazer vigor, Senhor, que o Senhor possa trazer, Pai, conforto aos nossos corações, Pai, que nós possamos ter força, Senhor, para continuar a caminhada. A Tua palavra nos diz que o céu é a nossa morada. Pai, que nós possamos caminhar firmes, confiantes, diante dessas lutas, dessas dificuldades, mas sempre clamando, Senhor, misericórdia, se humilhando aos Teus pés, Senhor, porque nós sabemos que se não era o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, nós não somos nada. Assim como o Senhor tocou este homem, toca nas nossas casas, toca nos nossos lares, toca nos nossos lábios, Senhor, toca nos nossos ouvidos, Senhor. Pai, se o que eu tenho assistido não tem agradado ao Senhor, Deus,
que eu possa assistir coisas que glorificam o Teu nome. Se o que eu tenho lido não glorifica o Teu nome, Senhor, porque eu possa ler coisas que glorificam o Teu nome, porque o fim do homem principal foi para glorificar o Teu nome. Todo ser que respire, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor, Pai, esteja nos fortalecendo nas caminhadas, até como esse peregrino foi à grande cidade celestial. E esse fardo é pesado, mas nós pedimos a Tua ajuda, para que o Senhor nos ajude a caminhar, Pai. Sozinho nós não conseguimos, Senhor. O pecado tem nos atrapalhado, Deus. O pecado tem por alguns momentos, nos tirado da Tua presença, Deus. Oh, Jesus, nos ajuda a vencer, nos santifica mais e mais, Deus. Espírito Santo, nos confronta, nos consola, nos dá forças para caminhar, Deus. Se as coisas estiverem difíceis, que nós possamos confiar em Ti, Pai, que nós possamos confiar em Ti, porque nós não moramos aqui, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, Deus. Estamos aqui como peregrinos, Senhor. Nos ajuda a ter essa esperança em nosso coração, a esperança do céu, para que nós possamos viver com mais santidade, com mais amor, com mais devoção, nos humilharmos mais na Tua presença, Deus. Essa oração é o que eu faço, Deus. Essa oração é que eu peço a Ti humildemente, Senhor. Se for da Tua vontade, para que o Senhor continue nos consolando, nos fortalecendo. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.